psoríase é uma manifestação que ocorre no nosso tecido externo, a pele, mas numa camada mais externa, a epiderme. E o que é que acontece nos casos de psoríase? Normalmente, existe uma descamação num ponto fixo, uma descamação e juntamente com uma região mais úmida. Então é um processo que fica, ao olhar de quem vai tratar, fica um pouco complicado, porque algumas áreas da psoríase, na região onde está se manifestando, algumas áreas estão secas, em contrapartida, algumas áreas estão úmidas. Então, o que é que acontece? Por que é que isso acontece? Na visão do bioalinhamento, nós vamos dar essa explicação. Por que é que algumas áreas ficam mais sequinhas, até descamando, saindo o tecido, e outras áreas ficam úmidas? Por que é que a psoríase tem essa característica? Bom, antes de mais nada, a psoríase, o modo como nós aprendemos dentro da área da saúde, é que a psoríase, a definição, é uma descamação que ocorre na pele, normalmente em cotovelos, joelhos, às vezes por todo o corpo, às vezes no couro cabeludo, e parece que ela surge do nada. Tanto é que não existe uma definição específica sobre as causas da psoríase. E por que é que isso acontece? Não tem uma definição específica. Alguns dizem que pode ser genético, alguns dizem que é de fundo emocional. Então, toda vez que uma pessoa fica sobre um forte estresse, tem uma predisposição ao aparecimento da psoríase. Outras vezes, essa manifestação, uma vez que se tem a psoríase, é preciso conviver com isso e apenas tratar os sintomas. Então, é algo que parece, a primeiro ponto, uma sentença. E aí o que eu faço com isso? Eu tenho que conviver realmente com isso? E o que eu faço com o meu bem-estar? O que eu faço com a minha vida social? O que eu faço com o meu emocional? Até porque não é só uma manifestação física. Quem tem a psoríase sabe exatamente do que eu estou falando. Quem tem a psoríase sabe que isso torna limitante muitas coisas da sua vida. Por exemplo, ir à praia. A pessoa que tem a psoríase às vezes se vê limitada. Não só esteticamente, mas também porque as pessoas que não conhecem os fatores da psoríase, às vezes acham que aquilo é contagioso e que não é. Isso não tem nada a ver. A psoríase ela não é transmissível. Ela é algo que acontece no corpo e que nós temos na visão do bioalinhamento uma visão diferenciada por que é que isso acontece. O que nós dizemos sobre a psoríase é o seguinte: a psoríase ela vai surgir, não vai ser do nada. Ela, assim como nós aprendemos, nossa, surgiu a psoríase em você. Ah, mas por que surgiu? Olha, a psoríase ela é assim. Ela aparece. Em algumas pessoas vão desaparecer em algumas semanas ou meses e algumas pessoas vão conviver com ela o resto da vida. E o que é que eu faço com isso? Não, mas eu não quero conviver com a psoríase. Eu não escolhi conviver com a psoríase. Eu não quero, eu quero ter minha vida social, eu quero ter minha vida emocional. Imagine o desconforto de uma pessoa, por exemplo, que tem a psoríase, o quanto talvez é limitante para ela, não só emocional, mas pegar o seu netinho no colo. Como é que eu convivo com isso? Não é para ser convivido, não é algo que eu tenho que me conformar que eu tenho isso e pronto. É uma sentença e acabou essa história, conviva com a sua psoríase. Não pode ser assim. Até porque, se a gente descobre o que é que deu origem a essa psoríase, ou seja, eu não preciso falar assim, a minha psoríase, eu não preciso tomar isso para mim. Eu preciso dizer o seguinte: o que é que eu posso fazer, ou o que eu posso fazer, na verdade, para o meu paciente, para que ele não tenha mais que conviver com essa doença, que para muitos é dita como idiopática, ou seja, não tem uma causa definida. Ela aparece e pronto. Eu vou dizer o seguinte: não pode ser assim, não pode ser uma sentença. A nossa biologia, ela está o tempo todo criando mecanismos para que nós possamos ter um ganho de tempo, uma sobrevivência. Por exemplo, olha, se você se corta no braço, na perna, toma um arranhãozinho, a nossa biologia, o que ela faz? Ela corrige aquilo imediatamente. O sangramento para, o tecido já começa a se regenerar. Então, existe uma autocorreção. No caso da psoríase, por que é que esse mecanismo não entra em atividade? Sabe por quê? Porque tem algo dizendo
24 horas dando comandos para aquele determinado ponto específico, dizendo o seguinte: não é para corrigir isso ainda. Isso ainda é preciso que fique sensibilizado. E qual é a vantagem do organismo manter isso? Isso é uma vantagem? E qual é a finalidade do tecido manter esse comportamento do tecido? Então, vamos tirar esse rótulo de doença. Por que é que a psoríase acontece? Então, vamos supor que tem um menininho, é o nosso personagem aqui. Vamos supor que tem o bonequinho aqui, é o meu clone, é o Topetezinho. E esse clone é o seguinte, ele não tem nada, ele tem uma vida saudável, ele não tem nenhuma manifestação de psoríase, está tudo bem com ele. Porém, um certo dia, ele passa por uma situação que para ele, na visão dele, na percepção dele, ele tem um contato sobre algo e que foi de forma impactante, inesperada, e então ele viveu isso de forma chocante, um contato inesperado. Pode ser um contato com um assaltante chega e encosta nele. Então teve um contato. Esse contato pode ter sido real ou imaginário, virtual, simbólico. Então o real seria um assaltante encostar um revólver nele e ele ser muito agressivo, esse assaltante, por exemplo, dar algumas coronhadas, ser violento e dar algumas coronhadas na cabeça dessa pessoa. E aí o que acontece? Ele teve um contato real com algo que ele não queria ter, um contato real na região da cabeça. Ele teve um contato de forma real, indesejado. E aí foi chocante, não chocante porque bateu na cabeça dele, foi chocante porque foi inesperado, foi impactante, ou seja, foi vivida como um choque, ele não pôde fazer nada para se livrar daquele contato naquele momento. Isso foi vivido de forma real. Agora, poderia ter sido de forma simbólica, imaginária, virtual? Poderia. Por exemplo, virtual. Virtual seria esse personagem, ele vê a esposa dele sendo agredida durante esse assalto, o assaltante violento dar coronhadas na cabeça da esposa dele. Então ele se colocou no lugar dela, é como se ele sentisse nele aquela agressão. Então ele não estava sentindo de forma real, mas ele se colocou no lugar dela. E aí o que acontece? Isso é o virtual. Eu me coloquei, é como se estivesse batendo em mim. Poderia ser simbólico? Poderia. Esse assaltante, ele tentasse bater e não conseguisse, mas é como se tivesse batido na minha cabeça. Poderia ser o imaginário? Olha, só de pensar que ele poderia me dar coronhadas, e parece que eu sinto aquele contato aqui, entenderam? Então, no nosso cérebro, tanto faz se foi vivido de forma real, imaginário, simbólico ou virtual, se foi vivido lá dentro do cérebro, experimentado de forma vivencial, para mim foi chocante da mesma forma, e aí fica um registro nessa região. Fica um registro na minha epiderme, a camada mais externa da pele. E aí esse registro, ele fica lá como um contato indesejado que eu vivi numa situação que para mim foi chocante. E aí isso já poderia trazer um comportamento de manifestação de psoríase? Não, porque a psoríase ela tem um comportamento particular. Ela precisa de duas situações muito parecidas, vividas em contatos desejados ou não, perda de contato. E aí eu vou explicar para vocês como que é isso, desejado ou não. Então, nesse caso aqui, ele viveu uma situação que para ela foi chocante, de um contato que não queria, porém, ficou um registro como se aquele contato ainda permanecesse. E aí o que o meu corpo faz? Ele tem alguns comportamentos, mas isso ainda não vai causar psoríase. Pode causar uma pequena alergia ou alguma situação, mas tem muito aspecto para se caracterizar uma psoríase. O que é que vai fazer com que essa informação, com que esse comportamento no tecido tenha comportamentos de psoríase, tenha a manifestação da psoríase? Ele precisa viver algo de novo muito parecido com essa primeira informação. Então a primeira informação não foi um contato indesejado, ele precisa viver de forma chocante de novo essa informação, e aí o corpo dele tem um conjunto de informações que são duas informações muito parecidas, que aí sim vai ter uma manifestação de psoríase. Então essa pessoa ela precisa passar por outra situação muito parecida, chocante, impactante e com a mesma conotação, um contato que eu não quero. Então vamos supor, não novamente ele ser assaltado, mas
De repente, ele agora vê o filho dele brigando na porta da escola. E o filho dele está tomando socos na cabeça. Então, se ele viver isso de forma impactante, inesperada, ou seja, de forma até virtual, se colocando no lugar do filho dele, essa pessoa, esse personagem, o cabelinho aqui, ele vai ter de novo a mesma informação, muito parecida. Um registro, mais ou menos no mesmo lugar. Por onde é que você acha que esse paciente pode ter uma manifestação de psoríase? Porque agora ele tem tudo, ele tem todos os aspectos necessários para ter um comportamento de psoríase. Por onde é que você acha que vai ter uma manifestação de psoríase nesse paciente aqui? Exatamente no ponto aonde ele sentiu esse toque, esse contato indesejado. Exatamente. E aí começa por aqui. Pode estender para outras áreas do corpo? Sim. Se ele for tendo momentos na vida de recidivas, ou seja, tem contato com aquela informação novamente, como é que eu posso ter isso? Quando ele vê alguma coisa na televisão e relembra tudo aquilo que ele viveu de forma real, é como se ele estivesse tendo contato novamente com aquela informação. Aí tem uma manifestação que vai se estendendo, não só no couro cabeludo. Isso pode se estender para os braços, para os membros inferiores, enfim. Quanto mais ele tiver contato com essa informação que deu origem, são os momentos que o corpo dele começam a ter as crises. E por que é que é associado então a psoríase a uma questão de estresse? Quando eu estou em estresse, aquilo se manifesta. Agora, Adalto, qual é a vantagem de se ter psoríase? Primeira vantagem. Para quem tem psoríase, para o teu paciente que tem psoríase, pergunta para ele quais são as características, o que é que acontece na pele dele. Quando o paciente apresenta psoríase, fica sensibilizado a pele dele. Então, qual é a vantagem? Primeiro, sensibilização. Para quê? Para que manifesta essa sensibilização? Por que o corpo, que deveria ajustar esse comportamento e deixar esse tecido íntegro, ele deixa sensibilizado? Por que é que isso acontece? Justamente porque quando se tem um tecido sensibilizado, eu poderia perceber mais rapidamente a presença ou toque daquilo que eu não quero que toque em mim de novo. Aquele contato que eu não quero novamente, de jeito nenhum. E a vantagem é, se eu percebo isso de forma mais rápida, eu consigo tomar uma ação, talvez, que eu não pude, ou de forma mais rápida, ou que eu possa fazer algo que eu não consegui, eu não pude fazer, quando houve os primeiros estímulos, quando houve aquela situação impactante, inesperada. Então a vantagem é, a pele fica sensibilizada e eu consigo perceber de forma mais rápida a chegada daquele contato que eu não quero, e aí eu posso tomar uma atitude que seja eficaz para me livrar mais rapidamente desse contato. Então, nessa visão biológica, nessa visão que é arcaica, eu ganho um tempo, é uma vantagem. O detalhe é que a situação ficou lá atrás, eu continuo revivendo isso tudo. A minha biologia fica como se fosse um guarda, vigilante para a qualquer sintoma, ele já ativa essa sensibilização e aí eu posso perceber muito mais rápido o contato indesejado e aí eu posso tomar uma ação. Só que todo mundo vê a psoríase como um vilão, todo mundo vê a psoríase como algo desnecessário. Dentro da visão do bioalinhamento, é uma vantagem biológica enquanto era necessário. Porém, nós sabemos que o tempo passou e essa pessoa não precisa mais viver o passado, que é onde acontecer é uma via de mão dupla, né? Então é onde o passado é onde aconteceu esses dois aspectos, essas duas informações que deram origem à psoríase. Agora, seguinte, nós estamos no presente. Obviamente, nós sabemos que nós não estamos, isso é o consciente dizendo, nós não estamos vivendo aquele assalto, aquela informação. Mas é o nosso subconsciente que comanda a nossa biologia, não é o consciente. Se eu quiser falar o seguinte, células do meu corpo, façam a digestão agora. Não é quando eu quero,
É quando o meu corpo acha que é o necessário, é o melhor momento. É o meu corpo que determina. Uma manifestação de psoríase, ela não é prejudicial a certo ponto. Ela é um programa biológico de sobrevivência. A nossa biologia está para nos apoiar e nunca para nos prejudicar. Isso tem que ficar claro. E isso, obviamente, serve para a psoríase. Então, nós crescemos aprendendo que tudo que dói, tudo que limita, tudo que tem um desconforto, é uma coisa, existe alguma coisa errada na minha biologia. Será mesmo? Quando nós entendemos que existe uma vantagem por trás disso, não quer dizer também que a gente deva conviver com isso. Mas o fato de entender que o nosso corpo está a nosso favor e por que é que tem uma origem e por que é que tem um comportamento que leva aos sinais e sintomas da psoríase, aí eu tenho uma chance, eu tenho uma oportunidade de trazer novas ações agora, aqui no presente. E aí quando eu trago essas novas ações, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente, porque aqui, onde aconteceram as coisas, aqui no passado, você foi pego de forma impactante e inesperada. É isso que aconteceu com o teu paciente, ele foi pego de forma impactante e inesperada. Foi um choque, ele não pôde tomar uma ação que ele pudesse se livrar desse contato. Só que agora, no momento presente, qual é a ação que ele pode tomar para se livrar de um contato indesejado? Talvez ele não precisa tomar nenhuma ação, porque não está acontecendo um assalto nesse momento. Talvez o que ele precisa fazer é tomar o contato com aquilo que é agradável à pele dele. Tomar o contato com aquilo que é favorável para ele. Lembrando que, olha que interessante, gente. Pode ser real, virtual, simbólico ou imaginário. São contatos desejados. Você vai criando nessa mesma região novos contatos, novas informações no tempo presente. No tempo presente, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem tempo. Aqui, no tempo presente, você tem essa oportunidade de fazer algo diferente. E é você quem toma a ação. É você quem decide os contatos que são desejados para você. Então, olha que incrível! Quando nós temos essa noção de realidade, noção de presente, noção de que eu posso ter o comando da minha biologia, eu já não fico mais refém do acaso. Eu já não fico mais refém da psoríase. E isso faz toda a diferença. Então, você cria, você pode criar a sua biologia, você pode comandar a sua biologia. Então, crie novas informações. Você tem que mostrar para o teu paciente que ele pode sim tomar novas ações. Por que a psoríase ela permanece? Porque o foco do paciente, aliás, isso não é consciente, o foco do teu paciente está aqui, ó, no passado. É como se isso ainda fosse acontecer a qualquer momento. Então essa informação ela tem que estar disponível a qualquer momento, porque a qualquer sinal daquilo que eu não quero contato, precisa ativar esse comportamento. Qual é o comportamento? Sensibilizar o local, a região onde eu não quero contato, porque através dessa sensibilização eu consigo perceber mais rapidamente a chegada ou a proximidade desse contato, porque é isso que acontece quando nós temos uma região sensibilizada. A gente percebe muito mais rapidamente do que qualquer outra parte do corpo que está íntegra. Então é uma vantagem. Só que o que a gente faz aqui no presente? Eu crio novas informações, novas ações, então você tem que estimular o teu paciente a essas novas informações, a esses novos contatos desejados. E o que é que ele precisa fazer? Eu não sei. É ele que vai dizer o que é um contato desejado para ele. Por isso é que não são palavras bonitinhas, por isso que não são pensamentos positivos, porque fazem parte da história do paciente. Não é você que define o que ele vai fazer. Você tem o caminho, você mostra o caminho para ele. Tirar o foco do passado e trazer o foco para o presente, onde ele pode tomar uma ação eficaz, onde ele tem tempo de tomar uma ação, onde ele pode trazer os contatos desejados. E aí a biologia dele naturalmente vai se corrigindo. Então, o que é que eu posso fazer pelo meu paciente para que ele tenha uma autocorreção? Eu preciso estimular, eu preciso mostrar para ele que ele, primeiro, não é vítima dessa situação. Segundo,
que ele não está sozinho, que você pode mostrar um caminho para ele. E terceiro, a autorresponsabilidade em viver agora o presente e não ficar preso no passado. Por isso que alguns pacientes, sim, vão se curar da psoríase e alguns pacientes não. E não é porque você não fez um bom trabalho, mas é porque ele não teve forças de se livrar dessa informação. Cada um tem uma percepção do mundo, mas a nossa biologia é única. A nossa percepção é que faz isso ser grande ou ser pequeno, é o que dá origem à psoríase, mas também é o que dá autocorreção à nossa biologia. Nossa percepção é fantástica e a nossa biologia é comandada pela percepção. Uma vez que nós entendemos isso, nós temos um controle incrível. Quando nós entendemos esse processo, e é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, nós podemos fazer o nosso paciente caminhar o caminho que ele precisa caminhar. Você mostra, ele caminha e aí os resultados são fantásticos, assim como nossa biologia. Assim que para todas as patologias, cada uma das patologias tem as suas particularidades. Inclusive a psoríase, que precisa de duas. A psoríase precisa de duas informações impactantes e inesperadas. Por isso que a gente fala, é vivida como um choque. A psoríase é uma situação totalmente particular. E por isso, por ser duas situações parecidas, é que tem uma manifestação de, às vezes, em alguns pontos ela está descamando, como se estivesse sequinho, e em alguns pontos ela fica úmida. Então são dois fatos que geram. E por isso tem como se fosse dois comportamentos diferentes. Agora, interessante, Dalton, é só sobre contatos indesejados? Não, também pode acontecer sobre contatos que eu queria ter, mas agora não é mais possível. O que é uma perda de contato? Uma perda de contato é, talvez alguém morreu, eu nunca mais posso ter esse contato. Outra perda de contato, alguém viajou e foi para muito longe, vai demorar a voltar. Vou mostrar esse processo, como funciona também esse mecanismo em relação aos contatos desejados, mas que agora eu não posso ter. Então, nós temos aqui o nosso personagem. De novo ele vai receber uma situação que para ele também vai ser impactante, inesperada, de certa forma chocante, né? Porque ele não pôde fazer nenhuma ação que pudesse reverter essa sensação, a percepção dele. Então, vamos falar agora de contatos desejados dentro desse cenário, né? Impactante e inesperado. Então, quais são os cenários? Então vamos lá. Suponhamos que então esse nosso personagem aqui, vamos supor que a namorada dele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar, sei lá, num lugar longe. Mas foi uma proposta que chegou de repente. Então ela chamou ele para jantar e falou: olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu arrumei um emprego incrível, irrecusável, é o sonho da minha vida e eu começo daqui a um mês. A má notícia é que é num país muito longe. Enfim, ela já sabia que ele não poderia acompanhá-la. Então, eu teria que separar. E por quanto tempo? Por 2 anos. Então, ele recebeu uma notícia que, para ele, foi impactante, inesperada, e ele não podia fazer nada. Já registrou essa informação. É uma perda de contato que ele não queria ter. Entenderam? É um contato que ele queria continuar com ele. É um contato que ele queria perto, mas ele vai perder esse contato. Então, aqui no cérebro, criou um registro sobre essa informação. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ponto negativo. É um ponto negativo que ficou no registro, como um registro sobre essa situação, sobre essa perda de contato que ele não queria, que foi vivido de uma forma chocante. Ok, mas eu falei para vocês que a psoríase, ela tem 2 manifestações, certo? Ela precisa de 2 manifestações parecidas. Então, por enquanto, o rapazinho do topete aqui não tem psoríase. Não vai haver manifestação de psoríase. E como que ele sentiu? Aonde é que talvez no corpo dele ele sentiu, quando ele recebeu essa notícia, essa perda de contato, né? De repente, olha, vamos pensar aqui, de repente ele se viu submisso a essa situação. Se ele se sentiu submisso, uma sensação de, nossa, isso me desabou. Por isso que a gente tem que conversar com nossos pacientes, para poder entender como ele se sentiu naquele momento. Normalmente, a maioria dos profissionais que cuidam de psoríase com seus pacientes, eles perguntam, aonde manifesta? Olha, então, só para saber.
Para nós é importantíssimo, se manifesta no cotovelo, se manifesta no joelho. Sabe por quê? Por exemplo, se essa pessoa aqui, ó, ela sentiu-se submissa a essa situação, ou seja, talvez ela relata até assim, nossa, para mim é como se eu tivesse caído de joelhos, eu não pude fazer nada, meu mundo desabou ali naquele momento. Repetiu várias vezes, olha, a questão do joelho, 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 submissão, é como se eu tivesse caído. Onde é que você acha que ele sentiu aquele, como se fosse um impacto? E ele está falando aqui de forma imaginária, simbólica, é como se eu tivesse caído de joelhos. Aonde vai manifestar, porque é aonde ele sentiu essa situação fortemente. É onde se manifesta, onde ele sentiu fortemente essa situação. Ele não queria se sentir submisso, mas ele estava, caindo de joelhos. Mas é aonde ele estava sentindo. Então, por enquanto, ainda não tem nada aqui de psoríase. Mas existe um registro. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe um registro aqui que diz que ali ele sofreu como se fosse um impacto muito grande. O que mais? E aí, enfim, a namorada dele foi lá para o país longe, eles se despediram e, enfim, no meio de, passado 3 meses mais ou menos, ela ligou para ele, olha o personagem, ela ligou para ele e disse, olha, aqui as coisas estão indo bem, só que eu estou muito envolvida profissionalmente, eu acho que é o meu momento e eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou muito envolvida profissionalmente, eu acho que não é o momento, eu vou demorar ainda para ir para aí, você não tem como vir para cá, eu acho que nós podemos cortar a nossa relação. E talvez ele estava todo entusiasmado, talvez ele estava fazendo planos, porém, olha só o que aconteceu. Uma nova informação, uma segunda informação, muito parecida com a primeira, o afastamento que ele não queria e recebido de uma forma chocante para ele, porque foi impactante e inesperada. Então, novamente, e pela segunda vez, então, nós temos um outro registro negativo, recebido lá no cérebro, mais ou menos no mesmo lugar. E por quê? Novamente ele se sentiu submisso, como se caísse de joelhos sobre essa situação. Ele não pôde fazer nada. As pernas dele é como se amoleceram. O mundo dele caiu naquele momento. Se ele sentiu exatamente dessa forma, ou seja, um cenário muito parecido, agora foi a segunda vez, adivinha o que vai acontecer? Agora sim eu terei uma manifestação que nós vamos chamar de psoríase. Por quê? São 2 contatos que eu queria e não posso ter. Então tem 2 conflitos aqui. São 2 contatos que esse meu paciente teve antes do início dos sintomas e que tem o mesmo cenário. Contatos que eu queria, mas agora eu não tenho. E aí o corpo dele faz uma manifestação de psoríase, sensibilizando o local, que agora muda a conotação do exemplo anterior. Agora a conotação é, sensibiliza a região onde eu senti essa perda de contato que eu queria, mas agora eu não posso ter. Então sensibiliza para que quando esse contato estiver por perto, eu possa senti-lo mais rapidamente e possa tomar uma ação eficaz que possa manter esse contato junto de mim. Porque foi vivido de forma tão rápida os acontecimentos que ele não conseguiu tomar uma ação, não teve tempo para isso. Então como é que a gente trata esse paciente? Porque o registro está aqui. Então vamos lá. Então isso aqui aconteceu no passado. Isso aconteceu no passado, está lá quadradinho. Já existe, não tem como eu mudar. E no presente? No presente dá. Então nós vamos mostrar para o nosso paciente que ele pode tomar uma ação eficaz e ele tem tempo para isso, para devolver um contato que seja agradável nesse local. Então vamos lá, como é que eu faço? Então aqui no tempo presente, como é que eu faço para o meu paciente parar de ter as manifestações ou pelo menos diminuir? Dar uma qualidade de vida para esse paciente. Como é que eu faço? Eu vou mostrar para ele o caminho, mas quem vai caminhar é ele. Por isso os resultados, os efeitos do que você vai fazer dentro da tua sessão vai depender do que ele vai tomar como ação. O que é que você faz então? Se ele, olha, raciocina comigo, se ele teve registro negativo sobre informações de perdas de contato que ele não pode ter mais, o
que é que ele pode fazer agora no presente? Você pode fazer ele ter ações sobre situações que ele pode viver, que ele pode trazer para ele de contatos que são igualmente desejados. Por exemplo, toda a experiência que ele teve com essa pessoa, ainda que ela não seja mais namorada dele, toda a experiência de vida que ele teve com essa pessoa não pode ser apagada. Então, os momentos felizes, os contatos que ele teve com ela, tudo que ele passou com ela, não pode ser apagado. Eles estão aqui. Quando você mostra para ele no presente que, querendo ou não, esses contatos sempre ele vai ter, você já começa a devolver os contatos desejados. Mas não precisa ser só sobre essa pessoa. Mas isso já traz um registro positivo. Mas até aqui, talvez esse paciente ainda não tenha uma chance de virar a página. Virar a página significa que o organismo adotou novos comportamentos com a mesma situação. Dalton, se eu falar para ele, arruma uma nova namorada, mas ele está preso aqui, ó. Ele está preso aos contatos que ele perdeu e que ele queria. Ele não quer uma nova namorada, ele quer aquela que ele não pode ter. Então, quais são os contatos aqui que para ele significa contatos desejados e que ele pode ter agora no presente, que ele pode ter a qualquer momento? Eu não sei. Quem vai dizer isso é o teu paciente. E como é que ele vai dizer? Fala para ele o seguinte: quais são os contatos que hoje você conquistou, ou seja, que você desejava, mas não tinha e que agora você tem? Pode ser o quê? Quer ver uma coisa? De repente, faculdade. Então, de repente, ele queria fazer uma faculdade. Era algo que ele almejava, ele conquistou e trouxe essa realidade para ele. Então, era um contato que ele queria, mas não tinha. E agora, talvez ele tenha. Outro contato que talvez ele queria: o seu emprego. De repente, ele está empregado. Então, precisa ser só de pessoas? Não. Contato sobre territórios, sobre coisas. O que é um contato que ele gosta demais, que ele não tinha, que ele almejava, e ele teve uma ação de conseguir trazer isso para ele. Um carro, por exemplo. Então, o carro dele. Olha só, peça para ele dizer as 3 primeiras coisas que vier na cabeça dele. É o teu paciente que vai dizer o que para ele faz sentido nesse cenário todo. É o teu paciente que precisa dizer. Porque se partir de você que está tratando dele, vai ser só um conselho, vai ser uma palavra bonitinha. Ele pode até sorrir com você e falar: faz sentido, que legal o teu pensamento. Mas não é a vida dele. Não é a vida dele, então não serve para ele. Então, você precisa perguntar para ele, você precisa estimular o teu paciente. E aí que desperta nele, e aí que está o X da questão. Você desperta nele ações agora no presente que ele é capaz de fazer e que ele inclusive já conseguiu essas 3 coisas aqui, por exemplo. Que inclusive ele pode conseguir a qualquer momento contatos que ele deseja, que ele almeja e que ele não tem nesse momento. Mas ele sabe que ele pode conseguir, não precisa só ser sobre relacionamentos. Como é que você se sentia sem carro? Para mim era difícil, porque era difícil ir para o trabalho, era difícil, eu queria dar uma saída com os meus amigos, eu dependia de ônibus, eu nem saía. Ele estava, então você estava submissa a uma situação, assim como lá, naquela situação ele também se sentia submisso. Então olha só, como é que você se sente então agora com o carro? Eu me sinto, eu posso ir e vir, eu chego mais rápido. Então olha só, então você não está refém das situações. Quando nós entendemos esse mecanismo, onde nós tiramos o foco do programa biológico do paciente, tiramos o foco lá do passado, nós conseguimos concentrar todas as energias aqui no presente, que é onde ele tem a oportunidade de fazer algo. Lá no passado foi impactante, foi inesperado e ele não pôde ter uma ação eficaz. Mas agora, no presente, há a oportunidade que ele pode fazer a qualquer momento e ele que dá a direção. E é claro, no tempo dele. E nós que estamos tratando desse paciente, nós temos que respeitar esse tempo do paciente. Mas nós temos a obrigação de informar um caminho que ele pode seguir e que o corpo dele pode encontrar essa autocorreção. E aí nós estamos ali para isso, para mostrar o caminho dele. Nós só não podemos pegar isso para nós, porque o paciente é que precisa caminhar o caminho. Essas informações, elas trazem uma leveza também para o paciente, porque ele não fica refém do acaso. Ele não precisa entregar a sua doença na mão de um profissional para cuidar para ele.
ele sabe que ele tem o controle da biologia dele, ele sabe que ele tem a oportunidade de comandar a sua biologia. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida de qualquer pessoa. Ele pode ser, nesse momento, a melhor versão dele. Cada local que a psoríase aparece nos indica aonde foi sentida essa perda de contato que eu queria ter, mas não tenho mais, ou aquele contato que eu não queria e parece que ele está ali perto de mim ainda. Por exemplo, se é no cotovelo. Cotovelo, o que ele faz? Afastar. Então é um contato que eu senti, talvez de forma real aqui, ou de forma simbólica, tentando afastar, mas não sou eficaz, não consegui fazer isso de forma eficaz. Nos joelhos, uma questão de submissão. No couro cabeludo, uma perda de proteção ali, no sentido de eu não tenho mais o contato daquela pessoa que me protegia, que estava acima de mim, né? Como se me apoiasse, batesse a mão na minha cabeça. Então, não tenho mais isso. Opa! Então, cada parte do corpo tem uma manifestação diferente, um significado diferente. E por isso nós não podemos tratar da mesma forma, na visão do bioalinhamento, uma psoríase aqui no cotovelo e uma psoríase no joelho. Elas têm causas diferentes. A psoríase nada mais é um comportamento no nosso corpo e que não tem uma vantagem biológica por trás disso. É que nós aprendemos que tudo que incomoda, que dói, o corpo está sendo falho em alguma coisa. Na visão do bioalinhamento, não. Nós só precisamos entender e aí nós estamos muito mais perto de um comportamento onde nós vamos chamar de cura.